Características da personalidade da vítima. Primeira característica, que eu já falei, é que as pessoas acreditam na bondade inata de cada um. E principalmente a vítima de um abusador ou uma abusadora acredita. Por isso que ela se abre ao primeiro contato. Além disso, existe a ferida primordial. É aquela ferida que você adquiriu quando você era criança. Um trauma de abandono, um trauma de invalidação ou de abuso mesmo. E o abusador ou abusadora, o psicopata, ele fareja sangue, como um tubarão que fareja sangue de um peixe ferido. E é isso que o leva a caçar este peixe ferido. É mais fácil caçar alguém que é ferido, não é? Então, é isso que te expõe também a um abusador. E você não sabe. Porque essa ferida primordial, em geral, é inconsciente. Até que você se disponha a traçar um caminho de autoconhecimento e de cura. E aí você não será mais presa de psicopatas, de narcisistas perversos. Outra característica da personalidade da vítima, ela desconhece a existência de distúrbios de personalidade. Prefere acreditar e confiar até prova ao contrário. Sofreu recentemente de alguma perda ou trauma, isso é muito constante. Por exemplo, uma mulher que enviuvou, que tem filhos. Prato cheio para um abusador, uma abusadora. Essa pessoa está sozinha, passando por alguma dificuldade maior. Um homem que se divorciou e de repente encontra a mulher que vai preencher todas as lacunas que até então ninguém preencheu. Ou então, um homem que encontra finalmente seu amor, depois de tantas perdas com outros parceiros amorosos. Em geral, esta vítima é empática, é bondosa, gosta de ajudar os outros, se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. Perdoa, justifica os erros dos outros. E tem algo que o abusador ou a abusadora quer. Seja dinheiro, posição social, atração sexual, posição profissional, algo que interessa ao psicopata, ao narcisista perverso. Eu quero chamar atenção para a violência doméstica. A violência doméstica não é só de mulheres, mas também de homens. Só que os homens, em geral, não reportam serem vítimas de violência doméstica. E muitos perpetradores da violência doméstica são psicopatas narcisistas perversos, mas nem todos. Tá? Então, a gente precisa distinguir uma coisa da outra. Quem é o abusador, então? Você conhece um psicopata? Como se apresenta um psicopata? Assim? Ou se apresenta assim? Pois é.
se apresentasse daquele primeiro jeito, todo mundo iria identificá-lo. Então, a psicopata precisa ter um disfarce. O mal sempre vem disfarçado de bem. A principal característica da psicopata, é a mentira, o engodo, o fingimento, a enganação. Gravem bem isso. Tem sempre uma máscara. É lobo em pele de cordeiro. Onde estão os psicopatas? As estatísticas, que não são tão fáceis de fazer, porque muitos deles estão camuflados. Aliás, todos eles estão camuflados. É cerca de 3 a 5% da população. Isso quer dizer o quê? Em cada 30 a 50 pessoas, uma é psicopata, narcisista perversa. Quando nós podemos começar a desconfiar que alguém é psicopata? Sabe aquela criança que a mãe não consegue educar? Aquela queridinha do chefe que não tem nenhum atributo de inteligência, a não ser seus atributos físicos, seus dotes sexuais, sua lábia, sua persuasão. E ela sobe rapidamente na escala da empresa. Todos os outros olham para ela. Afinal, o que essa mulher tem? Quantos suicídios acontecem que não são suicídios? E por trás deste aparente suicídio está um psicopata, um narcisista perverso, que levou a sua vítima a matar-se a si mesma. Ou seja, lavou as mãos, usou as mãos da sua própria vítima para acabar com a vida dela. Ou quando você percebe, depois de um tempo, que existe uma vida dupla. Sabe, uma pessoa que tem vários relacionamentos ao mesmo tempo, em que um parceiro amoroso não sabe da existência do outro. Quando descobre tarde demais. Às vezes, a pessoa tem várias famílias sem que uma saiba da outra. Empresas que vão à falência de uma forma inexplicável. Por quê? Vamos ver quem está por trás disso. De uma forma muito camuflada. Outra figura que cada vez mais aparece no meu consultório é a vítima de mães narcisistas. Esse assunto daria um vídeo exclusivo e nós ainda não esgotaríamos tudo. O que é um psicopata? Então, um psicopata é um distúrbio de personalidade antissocial. É assim que é classificado no CID-10, que é Cadastro Internacional de Doenças. Quero repetir aqui. Psicopata não é doente mental. Porque doente mental é um psicótico, ele tem delírios, alucinações, não sabe o que faz. Tem dificuldade em lidar com a realidade. O psicopata, o narcisista perverso, sabe muito bem o que faz. Planeja fria e calculadamente. A principal característica de um psicopata
é a falta de empatia, a capacidade de se pôr no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Muitas vezes nós podemos confundir isso, porque eles sabem, elas, o que o outro sente no sentido de como se aproveitar disso, mas não porque eles sentem o que o outro sente. Percebe? Puxa, ele me entende tão bem, ela me entende tão bem. Claro, você é a presa do predador. O predador precisa saber como a sua presa reage. Uma cobra precisa, uma serpente precisa saber como a galinha, o pintinho reagem, senão ela não consegue abocanhar. Ele vai ficar sem jantar, percebe? A diferença imensa entre empatia e sentir o que o outro sente e saber o que o outro sente. Psicopatia é um estado de ser em que há um excesso de razão e ausência de sentimentos nobres. Eles têm sentimentos. Ficam furiosos, irados, quando frustrados ou contrariados. Mas falta empatia, solidariedade, amor. O que um psicopata quer, então? Ele quer poder, prazer, controle e sexo. Aqui está a foto do Ted Bundy, que é um serial killer. Ele estava indo para a cadeira elétrica, desse jeito, triunfante, sem medo. Como identificar um psicopata? Nós temos vários meios: detector de mentiras, o PET scan, o teste Rorschach, a escala Harrer, o estilo de vida e a biografia: infância, juventude, maturidade. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Como que um detector de mentiras funciona? E no ano de 2000, 2 brasileiros, neurologista Ricardo Oliveira, neuroradiologista Jorge Moll, mostraram a diferença no cérebro do psicopata por meio da ressonância magnética funcional. Eles fizeram um teste, colocaram as pessoas diante de imagens boas, com belezas naturais e alegria, e outras chocantes, morte, sangue, violência. O sistema límbico do psicopata reage igual, enquanto que nas pessoas normais há gritante diferença. O detector de mentira é um aparelho que detecta reações na pele das pessoas, repercussões no corpo, suor, nervosismo, taquicardia. O psicopata não tem alteração. E por isso que ele passa tranquilamente num detector de mentiras. Percebe? O detector de mentiras prova, ao contrário, pela falta de reação. O PET scan é a imagem do cérebro em funcionamento. Aqui do lado esquerdo nós temos a imagem do cérebro de uma pessoa normal, no meio assassino com história de privação na infância, e do lado direito, assassino sem história de privação. Este é o cérebro de um psicopata. A área azul quer dizer falta de atividade. A área em vermelho e amarelo é atividade metabólica mais alta. O cérebro de um psicopata tem uma atividade muito baixa
principalmente na área frontal, que é a parte superior da imagem. E a parte frontal, o que é? É lá que se processam as emoções nobres humanas. Outra forma de diagnosticar se baseia na escala Harry, que são 20 itens. Cada item é quantificado numa escala de 3, de 0 a 2, 0, 1, 2. A partir de 23 já diagnostica psicopata. Esse teste é usado nos tribunais brasileiros quando o juiz manda diagnosticar um criminoso, um assassino, se ele é psicopata ou não. Mas todos nós temos algumas dessas características. Então, até 11 é normal. São 4 áreas: interpessoal, afetivo, estilo de vida e antissocial. O interpessoal mostra loquacidade, charme superficial, megalomania, egocentrismo, mentira patológica, enganação, sedução, manipulação. Estilo de vida: tédio, necessidade de estímulo, impulsividade, irresponsabilidade, estilo de vida parasita, falta de objetivos realistas a longo prazo. O afetivo: falta de remorso ou culpa, superficialidade, emoções rasas, insensibilidade, falta de empatia, não aceita a responsabilidade por seus atos. O antissocial: descontrole comportamental, impulsividade. Conduta problemática na infância, delinquência juvenil, reincidência, quebra de condicional, versatilidade criminal. Promiscuidade sexual, vários relacionamentos afetivos de curta duração. Agora, não adianta você fazer uma entrevista com o próprio. Ele vai burlar tudo isso. E sim, esta avaliação é pelos traços e fatos de sua vida. E uma entrevista profunda, em que o entrevistador treinado consegue ver por trás das respostas. Então, aqui eu quero enfatizar as principais características. Psicopata, o narcisista, perverso ou perversa, mente descaradamente, mesmo quando não precisa, pelo prazer de mentir. Cria ficção para mascarar a realidade. Por exemplo, um currículo, que é uma obra de ficção. Olha aqui essa imagem, é muito característica. Lobo em pele de cordeiro. Olha todo esse pessoal, essa plateia aplaudindo, sendo ludibriada pelo lobo em pele de cordeiro. Eles usam salada de palavras, parece um discurso grandioso. Você vai espremer, não sai nada, não tem conteúdo. Fazem campanha de difamação, promete, não cumpre, justifica, não conserta, não ama, finge que ama, não assume responsabilidade. O psicopata anda com uma maleta cheia de máscaras e retira aquela que vai servir para aquela sua situação específica. Muitas vezes as pessoas acham que não estão falando da mesma pessoa, porque para uma pessoa, esse abusador, essa abusadora se apresenta de um jeito, para outra de outro. O psicopata constrói um edifício inventado com meias verdades, meias mentiras. E com essa convicção total,
a ponto de convencer os outros de suas mentiras. E se faz de vítima, de tal forma que todos, desavisados, acreditam. Finge, são lágrimas de crocodilo. Você sabe por que essa expressão existe? Porque quando o crocodilo mastiga a sua presa, deliciando-se no sabor, as suas glândulas salivares que estão na sua boca são comprimidas e ele chora. Então, um crocodilo chora. São lágrimas falsas. Megalomania. Temos alguns vultos da história. Explora o trabalho dos outros disfarçadamente, faz todo mundo trabalhar para ele ou ela. Fala muito, trabalha pouco. Parasita. Rouba os louros para si, faz os outros de marionete, rouba ideias, projetos. Quem já não passou por isso? Tem prazer no sofrimento dos outros. Sabe muito bem o que está fazendo. Se sente superior aos seres humanos. Esses coitadinhos que sentem, que se compadecem, que choram. Sabe que é cruel e gosta disso. Eu sou má mesmo, declarou orgulhosamente uma senhora diagnosticada com psicopatia. Eles e elas são tão astutos que enganam e manipulam até o sistema judiciário. Existe uma publicação cujo número inteiro, de julho de 2012, do FBI, mostrando que até eles podem ser ludibriados. O livro de Robert Harrick, um dos pioneiros no estudo desse fenômeno social, é que eles são sem compaixão, sem consciência e sem moral. Uma das primeiras expressões ou classificações deste fenômeno é a expressão loucura moral, que foi apresentada por James Cowles Pritchard, no seu livro Tratado sobre Insanidade e Outros Distúrbios que Afetam a Mente, já em 1835. Então, a outra forma de nós diagnosticarmos é a biografia, o estilo de vida. Essas pessoas já na infância começam enlouquecendo sua mãe. São muitas vezes bullying, embora nem todo bullying é psicopata, mas todo psicopata em formação, né, é bullying. Ataca sexualmente colegas, irmãos, comete pequenos furtos, comete mentiras, tortura animais. Nem sempre você sabe disso. Na grande maioria das vezes, isso é velado, escondido. E acusa outros de ter feito isso. Incentiva a discórdia familiar. Os pais não conseguem educá-lo. O psicopata, desde cedo, usa a arma de dividir para controlar. Quando jovem, já se destaca por megalomania, liderança. É vital para ele ser aplaudido, ser o centro de atenções. Lembre-se disso. Plateia. Tudo isso eu já falei de alguma forma ou de outra.
psicopata nasce psicopata, morre psicopata. Não tem cura. Mas nós só podemos diagnosticar um psicopata depois que já se tornou adulto, ou seja, o seu cérebro já amadureceu. Antes disso, legalmente e por lógica, nós não podemos diagnosticar ninguém. Um psicopata não tem cura. Os psicopatas são predadores da raça humana. Superasas. Fiquem bem informados. Muito obrigada por me ouvir. E se inscrevam nesse canal. Nós estamos sempre trazendo mais informações para vocês, mais dicas de como se curar deste abuso, como evitar de cair e, se já caiu, como sair inteiro.